Fala time, pra quem não me conhece eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do sabadão, dia 6 de junho. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, vinheta! Time, sabadão, seguimos aí com vários amistosos, né? Uma grade mais magra, em virtude da Copa do Mundo que está chegando. E mesmo assim, eu separei o melhor para vocês. Tem palpite de resultado, gols, escanteios, cartões, jogadores, estatísticas, tudo no canal mais completo do YouTube. Então, se você puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 300 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também deixo o melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Bora! E vamos lá, começando às 10 da manhã, amistoso na área, jogo entre Bélgica e Tunísia. O negócio é o seguinte, a Bélgica em casa vem com muita regularidade, 4 vitórias, 1 empate, mercado de gols muito forte. A Tunísia, como visitante, perdeu uma, empatou 3 e só venceu uma partida. Obviamente que olhando as duas seleções, a seleção belga é superior. Mas qual que é o problema aqui, galera? É um amistoso e a Copa do Mundo já tá aí. Nenhum jogador vai querer se machucar, tá beleza? Então vamos ficar esperto com relação a isso. Isso aqui é um amistoso. De novo, a seleção da Bélgica é superior? É favorita? Sim, porém é um amistoso, tá bom? Então, pensando aqui em resultado, se ao vivo a Bélgica estiver na pressão, jogando com a equipe completa, Lukaku, De Bruyne, Tielemans, amassando a Tunísia, aí a gente pensa nessa vitória. Até porque pré-live, a cotação para a vitória da Bélgica é baixa, tá beleza? Probabilidade aí na tela. E vamos lá, probabilidade na tela para Bélgica e Tunísia. Jogo para 2 gols, 75%. Um gol já no primeiro tempo, também 75%. Escanteios, Bélgica 9.1, baita média de escanteios, e a Tunísia 5.7. Primeiro tempo 4.6, 2.3, dá pra gente pensar aqui num primeiro tempo com mais escanteios para a seleção da Bélgica. E também, final do primeiro tempo, jogo 0 a 0, ou vai que a Bélgica tá perdendo na pressão, um canto no final do primeiro tempo, alta probabilidade aí de acontecer. Cartões 2.2, 1.9, como é um amistoso, eu acredito numa partida com poucos cartões. E vamos lá, 11 da manhã, Campeonato Brasileiro da Série B. Jogo entre Criciúma e Londrina. Tabela de classificação, o Criciúma na 8ª posição e o Londrina na 18ª colocação. Puxando o race, o Criciúma em casa ganhou 3, empatou 2. O Londrina fora, são 4 derrotas e apenas uma vitória. Time, pensando aqui em resultado, Criciúma empate anula, dupla hipótese Criciúma. E pensando em gols, pelo menos um gol do Criciúma na partida. Over meio gol, Criciúma. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Criciúma e Londrina. Jogo para 2 gols, 75%. Partida para menos de 4 gols, 65%. Escanteios, Criciúma 7.6, bela média de escanteios. E o Londrina 3.7. Primeiro tempo, mais escanteios pro Criciúma, tá beleza? Cartões 2.5, 2.1, Campeonato Brasileiro da Série B, geralmente sai cartão. Pelo menos um cartão para cada lado. E vamos lá, 14h45, mais um amistoso na área, jogo entre Portugal e Chile. A seleção portuguesa chega muito bem para essa Copa do Mundo, tem um belo elenco, e o Chile não conseguiu nem se classificar para a Copa do Mundo na América do Sul, tá certo? Então aqui, mesmo sendo um amistoso, Portugal tem tudo para vencer. A cotação é baixa, mas se a seleção portuguesa entrar com um pouquinho de vontade e mais ou menos com a equipe principal, Portugal deve vencer essa partida, tá beleza? Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Portugal e Chile. Jogo para 2 gols, 65%. Partida para menos de 4 gols, 65% também. Com relação aos escanteios, Portugal 6.9, Chile 4. Primeiro tempo 3.7, 1.5. Um primeiro tempo aqui com mais escanteios para Portugal. Final do primeiro tempo, se Portugal não estiver vencendo essa partida na pressão, um escanteio no final do primeiro tempo. Cartões 1.6, 2.5, juizão 3.6, de novo,
é um amistoso, então eu acredito numa partida aí com poucos cartões. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Portugal e Chile. Pelo lado de Portugal, se entrar com essa escalação, os jogadores que fizeram a final da Champions League, né, do Paris Saint-Germain, não devem atuar. Pelo lado esquerdo, Nuno Mendes, no meio de campo, Vitinha e o João Neves. Então, Portugal provavelmente vindo aí com essa formação. Para finalização, chute a gol, o mesmo gol, Cristiano Ronaldo, não tem o que inventar. Finalização de fora da área, Rubem Neves e também o Bruno Fernandes. Tá beleza? 14h45, outro amistoso, jogo aqui entre Romênia e País de Gales. A seleção romena é uma seleção over goals, né? 7x1, 1x0 que sai um pouquinho, 2x1, 3x0 e 2x0. No histórico, 5x1 e 2x0. País de Gales fora, dos 5 últimos jogos, em 3, pelo menos 2 gols. O que eu gosto aqui pré-live? Gols. Partida para mais de 1,5 gols e um possível ambas marcam. Acho um jogo equilibrado para resultado. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Romênia e País de Gales. Partida para 2 gols, 70%. 1 gol já no primeiro tempo, também 70%. Partida para menos de 4 gols, também 70%. Escanteios, Romênia 4,6, País de Gales 4,5. Médias equivalentes aqui para escanteio. Cartões 1.9 e 2.6. 15h30 mais um amistoso na área, jogo entre Estados Unidos e Alemanha. Estados Unidos em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 3, perdeu 2. Mercado de gols muito forte. A Alemanha fora, baita regularidade, 4 vitórias, apenas 1 derrota e mercado de gols também bem forte. Time, é o seguinte, se a gente olhar as duas seleções, tecnicamente a Alemanha é superior. Porém, é um amistoso e a Copa do Mundo tá chegando. Vamos tomar cuidado aí com esses amistosos, tá? Pode ser que os jogadores não entrem com tanta vontade. Ninguém quer se machucar nesse momento. Mas, obviamente, que a seleção alemã é superior tecnicamente. Então, pensando em resultado, a Alemanha empate anula, dupla hipótese Alemanha. E uma partida boa para gols, tá? Jogo para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Estados Unidos e Alemanha. Jogo para 2 gols, 90%. 1 gol já no primeiro tempo, 74%. Com relação aos escanteios, Estados Unidos 5,7, Alemanha 6,1. Cartões 1,1, 2,4. Amistoso, acredito aí numa partida com poucos cartões. Prováveis escalações aqui para Estados Unidos e Alemanha. Pelo lado dos Estados Unidos, finalização, chute a gol, mesmo gol, o Balogun e o Pulisic. Pelo lado da Alemanha, finalização, chute a gol, mesmo gol, Havertz, Musiala e o Wirtz. Musiala e Wirtz também para finalização de fora da área. Tá beleza? E vamos lá, 16 horas, final da Copa do Nordeste, jogo entre Vitória e Fortaleza. Primeira partida, na casa do Fortaleza, o Vitória já meteu 2-1. Agora o Vitória joga em casa e precisa apenas de um empate para ser campeão, tá beleza? Vamos lá. O Vitória em casa, dos 10 últimos jogos, só perdeu uma partida, empatou outra e ganhou 8. Baita regularidade aí jogando em casa. O Fortaleza fora, dos 5 últimos jogos, perdeu 2, empatou 2 e só venceu uma partida. Então aqui para resultado, Vitória, empate anula, dupla hipótese, Vitória. Probabilidade aí na tela. E vamos lá, probabilidade na tela aqui para Vitória e Fortaleza. Partida para 2 gols, 65%. Jogo para menos de 4 gols, 80%. Time, o negócio é o seguinte, o Fortaleza, ele precisa pelo menos de um gol para empatar o confronto. Então, mesmo jogando fora de casa, ele vai agredir. Então, finalização e chute a gol aqui pro Fortaleza pode ser bacana, tá? Com relação aos escanteios, Vitória 4,9, Fortaleza 5,5, cartões 2,23, é uma final, jogo pegado, pelo menos um cartão para cada equipe. 16 horas na Espanha, La Liga 2, segunda divisão espanhola, semifinal aqui entre Castellón e Almeria. Vamos lá. O Castellón em casa, dos 5 últimos jogos, só perdeu uma, empatou outra e ganhou 3. Mercado de gols muito forte, inclusive o ambas marcam. O Almeria jogando fora, são 3 derrotas, 1 empate e apenas uma vitória e mercado de gols também muito forte. Por mais que seja o primeiro jogo da semifinal, que teoricamente é um jogo mais estudado, mas aqui a gente tem uma tendência das duas equipes para gols, tá? Então, uma partida com pelo menos 2 gols, e pensando em resultado, Castellón empate anula, dupla hipótese, Castellón. 16 horas, mais um amistoso aqui na área, jogo entre Panamá e Bósnia e Herzegovina. Negócio é o seguinte, para resultado, eu acho um jogo equilibrado,
A seleção do Panamá jogou bem contra o Brasil. Pô, tomou de 6-2. Primeiro tempo jogou bem, jogou de igual para igual. Aí depois, no segundo tempo, o Brasilzão fez o resultado. Vamos lá, cenário aqui é neutro, tá beleza? Localização neutra. Panamá dentro e fora de casa. Olha os placares: 4-2, 6-2, 2-1, 1-1, 1-0. A Bósnia, dentro e fora de casa, tem um 0-0 aqui contra a Macedônia do Norte. Depois, 1-1, 1-1, 1-1 e 3-1. Pré-live, prefiro gols. Jogo para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Probabilidade na tela. Probabilidade na tela aqui para Panamá e Bósnia e Herzegovina. Partida para 2 gols, 90%. Um gol já no primeiro tempo, 80%. Pré-live, jogo bacana aí para gols. Escanteios, Panamá 5.9, Bósnia 3.2, cartões 1.7, 2.6. Jogador da Bósnia, que se estiver em campo como titular, pode ser uma boa opção aí para finalização, chute a gol ou mesmo gol, é o Dzeko. Fechou? E vamos lá, 16 horas, mais um amistoso na área, jogo entre Suíça e Austrália. Não vou enrolar muito aqui. Se a Suíça vier com o time principal, jogar com um pouquinho de vontade, eu acredito que não perca. Tecnicamente é superior aí, se comparada com a seleção da Austrália. Então, para resultado pré-live, Suíça empate anula, dupla hipótese Suíça. Lembrando que é um amistoso. Então, toma cuidado. Probabilidade na tela. Probabilidade aqui para Austrália e Suíça, Suíça e Austrália. Jogo para 2 gols, 70%. Pré-live, eu prefiro um gol da Suíça. Over meio gol, Suíça, tá beleza? Com relação aos escanteios, Austrália 3.1, Suíça 4.7. Um primeiro tempo com mais escanteios para a Suíça. Cartões 1.3, 1.6. Primeiro tempo 0.2, 0.5. Um primeiro tempo aqui com menos de 2 cartões. 17 horas, mais um amistoso aqui na área. Jogo entre Bolívia e Escócia. Seleção boliviana, ela joga bem na altitude. Fora da altitude é um gatinho, tá bom, galera? Então, assim, mesmo sendo um amistoso, a Escócia tem tudo para conseguir um bom resultado. Até porque a Escócia joga a Copa do Mundo e a Bolívia vem apenas pro amistoso. Então, pensando em resultado, vitória da Escócia ou Escócia para vencer um dos tempos, uma das partes. Jogador da Escócia que eu gosto bastante, que se estiver em campo como titular pode ser uma boa opção aí para finalização, chute a gol, mesmo gol e até finalização de fora da área, é o McTominay, tá beleza? Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Bolívia e Escócia. Partida para 2 gols, 75%. Jogo para menos de 4 gols, 70%. Aqui eu gosto de um gol da Escócia. Over meio gol, Escócia. Escanteios, Bolívia 5, Escócia 3.5. Com relação aos cartões, 1.8 e 2.5. E vamos lá, 17 horas, outro amistoso na área, jogo entre Catar e El Salvador. Catar vai jogar a Copa do Mundo, El Salvador vem apenas pro amistoso. Pensando aqui em resultado, eu acredito que a seleção do Catar não perca. Catar empate anula, dupla hipótese Catar, probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Catar e El Salvador. Jogo para 2 gols, 70%. Partida para menos de 4 gols, 65%. Nessa partida, pensando em gols, eu gosto de pelo menos um gol da seleção do Catar. Over meio gol, Catar. Com relação aos escanteios, 4 para o Catar, 4.8 El Salvador, cartões 2 e 2. Fechou? E bora lá, 17 horas, outro amistoso na área, jogo entre Inglaterra e Nova Zelândia. A Inglaterra que sempre chega aí com uma boa seleção no papel, né? Mas dentro de campo não corresponde. Nova Zelândia que tomou de 4-0 do Haiti. Se tomou de 4-0 do Haiti, quanto será que vai ser contra a Inglaterra? Time, não vou criar expectativa, porque essa seleção inglesa geralmente decepciona, tá? Mas aqui pré-live, obviamente, que a seleção da Inglaterra é superior e deve vencer. O problema é que a cotação é muito baixa. Primeiro tempo, a Inglaterra na pressão, macetando a Nova Zelândia. Vitória da Inglaterra já no primeiro tempo. E se a Nova Zelândia não conseguiu fazer gol nem na seleção do Haiti, eu acredito que não faça gol na Inglaterra. Para ambas as equipes marcarem, não. Tá beleza? Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Inglaterra e Nova Zelândia. Jogo para 2 gols, 85%. Um gol já no primeiro tempo, 63%. Escanteios, Inglaterra 7.5, Nova Zelândia 8. Um primeiro tempo aqui com mais escanteios para Inglaterra. Final do primeiro tempo, jogo 0-0. A Inglaterra na pressão, um canto no final do primeiro tempo. Cartões 1.5, 1.7.
primeiro tempo 0.9 e 0.5. Prováveis escalações aqui para Inglaterra e Nova Zelândia. Pelo lado da Nova Zelândia, para finalização chute a gol, o Chris Wood, tá beleza? É um bom nome. Pelo lado inglês, finalização chute a gol, o mesmo gol, Watkins, Rogers, o Bellingham e também o Rashford. Esse quarteto aqui deve atacar forte a seleção da Nova Zelândia. Lembrando que a gente tem ainda a opção, né, do Harry Kane. Não sei se ele vai estar no banco de reservas, se ele começa como titular ou não. Enfim, a ideia de escalação nesse momento é essa daqui. Fechou? 19 horas, amistoso do Brasilzão, última partida antes da estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos, jogo entre Brasil e Egito. Time, com todo respeito ao Egito, que tem o Marmouche, tem o Salah, mas o Brasil é muito mais time, tá certo? De novo, que eu venho falando aqui em todas as análises, é um amistoso, ninguém quer se machucar. Mas se o Brasil jogar com um pouquinho de vontade, pelo time que possui, se comparado ao Egito, o Brasil deve vencer essa partida. Então, para resultado, vitória do Brasil ou Brasil para vencer um dos tempos, uma das partes. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Brasil e Egito. Jogo para 2 gols, 60%. Partida para menos de 4 gols, 90%. Com relação aos escanteios, Brasil 5.9, Egito 2.9. Um primeiro tempo aqui com mais escanteios pro Brasil. Cartões 2 e 1.4. E vamos lá, prováveis escalações para Brasil e Egito. Time, o negócio é o seguinte, na zaga tá dando aqui Léo Pereira e o Bremer. Eu acho que o Brasil já vem com a zaga titular. Gabriel Magalhães e o Marquinhos. Eles já descansaram contra o Panamá, então contra o Egito, eu acho que o Brasil vem com a zaga titular, tá certo? Na direita, Wesley, lateral esquerda, Douglas dos Santos. Meio de campo, Casemiro e Bruno Guimarães. Numa boa, na minha opinião, eu colocava o Danilo aqui, tá? Mas não vou discordar do Ancelotti. Quem sabe, durante a Copa, ele altere pro Danilo aqui no meio de campo. Meio de campo ainda composto pelo Paquetá, que entrou muito bem contra o Panamá, tá certo? Fazendo o terceiro homem de meio de campo e também dando apoio pro ataque. Lado esquerdo, Vini Júnior. Na direita, o Rafinha. E no comando de ataque, Igor Thiago. Esse é um provável Brasil. Vamos lá. Finalização, chute a gol, mesmo gol. Igor Thiago, Vini e o Rafinha. Finalização de fora da área, Paquetá. Outro cara que finaliza de fora da área, ó, é o Casemiro. Ele desarma, faz falta e também finaliza de fora da área. Pro Egito, o que eu gosto aqui? Finalização e chute a gol, Omar Marmouche e o Salah. Fechou? E vamos lá, 19 horas, mais um amistoso, partida entre Venezuela e Turquia. Essa seleção turca tem bastante qualidade e vai enfrentar uma Venezuela que nem se classificou para a Copa do Mundo. Para resultado, eu acho que a Turquia não perde. Turquia empate anula, dupla hipótese Turquia. Principalmente se vier com o elenco completo, né? Composto ali pelo Yildiz, Arda Güler, Calhanoglu, bons jogadores aí da seleção turca, tá bom? Já que eu citei esses jogadores, para finalização, chute a gol, mesmo gol, Yildiz, Arda Güler, Calhanoglu são boas opções. De novo, resultado, Turquia empate anula, dupla hipótese Turquia, probabilidade na tela. Probabilidade na tela aqui para Venezuela e Turquia. Jogo para 2 gols, 74%, menos de 4 gols, 70%. Com relação aos escanteios, Venezuela 4.2, Turquia 4.3, cartões 1.7 e 3.6. Fechou? 21 horas para fechar outro amistoso aqui na área, partida entre Argentina e Honduras. Time, vamos lá, tecnicamente não tem nem o que falar, a Argentina é extremamente superior, atual campeã aí da Copa do Mundo, enfrenta Honduras que não vai jogar nem a Copa do Mundo, tá certo? Vitória da Argentina. Qual que é o problema? A cotação é super baixa. Talvez aqui primeiro tempo, a Argentina na pressão, vitória da Argentina já no primeiro tempo, pensando numa cotação maior. Tá beleza? Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Argentina e Honduras. Jogo para 2 gols, 65%. Partida para menos de 4 gols, 80%. Com relação aos escanteios, Argentina 3.8, Honduras 5.4. As duas seleções aí com baixas médias de escanteio. Cartões 1.5, 2.1. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Argentina e Honduras. Pelo lado da Argentina, o Messi segue poupado, né? Tava machucado, então deve jogar aqui com Flaco Lopes no comando de ataque e também o Lautaro Martinez. Então são bons nomes para finalização, chute a gol, mesmo gol. Quem vem finalizando pra caramba de fora da área na temporada é o Enzo Fernandes, jogando no Chelsea. Então, para finalização de fora da área,
Enzo Fernandes também pode ser uma boa escolha. Tá beleza? Copa do Mundo tá chegando e se você não quiser perder nada, eu vou deixar no primeiro comentário fixado o passo a passo. Hoje mesmo eu já soltei lá pra França ir mais longe na competição do que a Holanda. E eu vou falar, tá bacana, hein? Quer essa e várias outras oportunidades que vão acontecer na Copa do Mundo? Primeiro comentário fixado, segue o passo a passo e vem. Antes do melhor palpite, coisa importante. É uma rodada carregada de amistosos, tá? Vamos, ó, pisando em ovos, tá beleza? Melhor palpite pra hoje. Jogo do Brasil contra o Egito, vitória do Brasil. Argentina e Honduras, vitória da Argentina. Um melhor palpite aí, eu diria, feijão com arroz, tá certo? Vídeo tá acabando. Já deixou o like? Fez aquele comentário? Deu a hypada no celular? Muito obrigado, ajuda pra caramba. E amanhã a gente traz tudo de novo. Um forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui.